Boa noite a todos. Vou apresentar um pouquinho do aplicativo designado para fazer o trabalho discente efetivo de ortopedia. O aplicativo foi desenvolvido para avaliação fisioterapêutica através de questionário, um app com os principais questionários de avaliação músculo-esquelético. O nosso grupo ficou designado com o tema joelho. Para dar início à realização do questionário, a gente precisa preencher os dados do paciente, no nosso caso foi a Amanda, e o sexo feminino. Dentro desse app, ele é dividido em 5 grandes questionários. O primeiro é o VISA-P, o VISA-P também conhecido como instrumento específico para avaliação do joelho. E a primeira pergunta fala o seguinte: por quanto tempo ou em minutos você consegue ficar sentada sem dor? E a Amanda, ela consegue ficar sentada sem dor pelo tempo máximo que o aplicativo mostrou, de 100 minutos. A segunda pergunta foi: você sente dor ao descer escadas num ritmo de marcha normal? E ela designou e subiu a escada para a gente ver, conforme mostra aí. E ela não teve dor, ela não apresentou dor. A terceira pergunta: você sente dor no joelho quando estende totalmente de forma ativa com o apoio de peso? Ela também relatou que não sente dor. A quarta pergunta fala o seguinte: você sente dor quando for realizar o exercício a fundo com o apoio do peso total? E o aplicativo ainda demonstra como é para fazer o exercício. Então, a Amanda realizou o exercício e relatou ainda, após o final do exercício, não sentir dor. A quinta pergunta fala: você tem algum problema ao agachar? E a Amanda realizou o agachamento sem nenhum problema aparente. A sexta pergunta fala o seguinte: você sente dor durante ou imediatamente após saltitar 10 vezes em uma perna só? E a Amanda realizou o exercício. E a sétima pergunta fala: atualmente você está praticando algum esporte ou outro tipo de atividade física? A Amanda relatou pra gente que no momento ela não está praticando nenhum tipo de atividade física ou esporte. A oitava e última pergunta fala o seguinte: por favor, complete somente uma alternativa A, B ou C, conforme a explicação abaixo. Se você sente dor ao praticar esporte, por favor, responda somente a questão 8A. Segundo quesito: se você sente dor ao praticar algum esporte, mas esta dor não impede de praticar atividade esportiva, por favor, responda somente a questão 8B. Terceiro quesito: se você sente dor que impede de praticar atividade esportiva, por favor, responda somente a questão 8C. Dessa maneira, o que mais se encaixava com o quesito da paciente Amanda foi a opção 8A, que diz o seguinte: se você não sente dor ao praticar esporte, por quanto tempo você consegue treinar ou praticar? Então a gente marcou, ela relatou pra gente que quando ela treinava, ela ficava por mais de 15 minutos sem sentir dor. E a paciente Amanda obteve um resultado no VISA-P de 90 pontos, o quadro de pontuação. O segundo questionário é o questionário de Fuxson. Ele faz algumas perguntas. Manca? Ela relatou nunca mancar. A segunda pergunta: faz apoio? Faz o apoio total. A terceira quesito é: na subida de escada. Aí ela relatou também nenhum problema. Ao agachar, nenhum problema. No quinto quesito, instabilidade. A paciente relatou não ter instabilidade. Podemos observar também. Sexto quesito é se ela sente dor. Ela relatou que não sente nenhuma dor. E o sétimo quesito é se ela tem algum tipo de inchaço.
Ela também falou que não tem nenhum tipo de inchaço. Vamos observar na demonstração também. A paciente Amanda obteve como resultado do teste uma pontuação máxima, classificado como excelente. O terceiro questionário é o questionário de Leishman, também classificado como teste de funcionalidade ou protocolo de funcionalidade para o joelho. A primeira questão é sobre, ele pergunta se a pessoa manca, e a paciente relatou nunca mancar. Se ela faz apoio, também não tem nenhum apoio. O terceiro quesito é sobre o travamento. Ela também não relatou não ter nenhum travamento ou sensação de travamento. A quarta questão fala também de instabilidade. Ela também fala que nunca teve algum tipo de instabilidade em relação ao joelho. Perguntamos ainda, na quinta questão, se ela sente dor no joelho. Ela também relatou não ter nenhuma dor. Também analisamos o quesito inchaço e perguntamos também se ela teve algum inchaço na região do joelho. Não teve. Ela também relatou nenhum. Subir escada, se ela teve algum problema. Ela também relatou não ter nenhum problema. E no agachamento, a gente também perguntou se ela tinha algum problema, alguma dificuldade. Ela falou que não, nenhum problema no agachamento. Então a gente finalizou mais um questionário. E a paciente Amanda, ela teve um resultado bem satisfatório, classificado como excelente. Ela classificou o total de pontos nesse questionário, com 100 pontos. E a gente vai passar para o próximo teste. O próximo questionário que vamos dar início é o questionário Kojalá, que tem como principal avaliação funcional do fêmur patelar. Ele segue com uma orientação inicial. Para cada pergunta, selecione a alternativa que melhor corresponde aos seus sintomas no joelho. Ao andar, você manca? Ela relatou não. Segunda pergunta, você sustenta o peso do corpo? Ela relatou sim, totalmente sem dor. Terceira pergunta, você caminha? E ela respondeu sim, sem dificuldades ou algum limite de distância. Quarta pergunta, para subir e descer escada, você tem algum tipo de dificuldade ou dor? Ela falou, não tenho dificuldade e nem dor. Quinta pergunta, para agachar, você tem dificuldade ou dor? Ela também relatou não ter dificuldade nem dor. Sexta pergunta, para correr, você tem dificuldade ou dor? Ela falou, não tenho dificuldade. Sétima pergunta, para pular, você tem dificuldade? Ela também respondeu que não tem dificuldade. Passando para a oitava pergunta, em relação ao sentar prolongadamente com os joelhos flexionados, ela também relatou não sentir dor e nem nenhum desconforto. Sente dor no joelho afetado? No caso dela, ela não tem nenhum joelho afetado, então ela relatou não sentir dor. Questão 10. E quanto a inchaço? Ela falou que não apresenta inchaço e na avaliação também não apresentou nenhum tipo de inchaço. Na questão 11, movimento anormal doloroso da patela ao ajoelhar-se, característico da subluxação, também não está presente, né? A 12ª pergunta fala, você perdeu massa muscular, atrofia da coxa? Ela também respondeu que não perdeu, não teve nenhuma alteração. A 13ª pergunta fala o seguinte, você tem dificuldade para dobrar o joelho afetado? Ela também relatou não ter nenhuma dificuldade. Finalizando o questionário, né, a paciente Amanda, ela teve como resultado uma pontuação máxima também, como um quesito de satisfatório. Passando para o último questionário, que chama o seguinte, questionário ACL-RSI Brasil. E esse questionário tem a fim de avaliar o retorno ao esporte no nível pré-lesão. Seguimos com a orientação do último teste. Responda as questões abaixo de acordo com o nível de atividade e esporte que você pratica antes da sua lesão. Responda a cada pergunta selecionando um número entre os dois extremos que melhor descreve a situação atual.
A primeira questão diz o seguinte: você está confiante que o seu desempenho esportivo está no mesmo nível antes da lesão? A Amanda respondeu que está extremamente confiante. Na segunda questão, fala o seguinte: você acha que terá a mesma lesão no joelho ao praticar o seu esporte? Ela relatou de modo nenhum. Terceira questão: você se sente apreensível ao praticar seu esporte? Ela também relatou de jeito nenhum. Quarta questão: você está confiante que não sentirá instabilidade no seu joelho ao praticar esporte? Ela falou que estava extremamente confiante. Quinta questão: e ela diz o seguinte: você está confiante que pode praticar o seu esporte sem qualquer preocupação com o joelho? Ela disse que extremamente que sim. Sexta questão: você se sente frustrada em ter que se preocupar com seu joelho durante a prática de esporte? Ela falou que de maneira nenhuma isso afeta ela. Sétima questão: você sente medo de lesionar novamente o seu joelho durante a prática esportiva? Ela respondeu que não tem esse medo. Partindo para a oitava pergunta: você está confiante que seu joelho pode se manter estável com o peso do seu corpo sobre ele? Ela falou que estava extremamente confiante. Partindo para a próxima pergunta, que é a 9. Você tem medo de acidentalmente lesionar o seu joelho durante a atividade esportiva? Partindo para a 10ª pergunta, você evitou praticar sua atividade esportiva por medo de passar mais uma vez por cirurgia ou reabilitação? Ela falou de modo nenhum, que ela não tem esse medo. Na questão 11, você está confiante sobre a sua capacidade de realizar bem a sua prática esportiva? A Amanda, ela respondeu que não, que ela não estava confiante. Partindo agora para a questão 12, você se sente tranquilo para praticar sua modalidade esportiva? A paciente Amanda respondeu que sim, que estava extremamente tranquila. Finalizando mais um questionário da paciente Amanda, né? Ela teve um resultado também satisfatório, ela atingiu a pontuação máxima de 100%, então ela pode sim voltar aos treinos sem medo para poder realizar as atividades.